agora. E também quero destacar aqui o Juninho, né? O Juninho, também conhecido como o Juninho com aquele apelido, que fez a jogada que originou, uma boa jogada, né? Que originou o gol, o escanteio que gerou o gol. O Juninho entrou no segundo tempo e fez mais do que o Cebolinha, por exemplo, né? Eu até entendi a tentativa dele com o Cebolinha, ocupando o corredor esquerdo, mas não finalizou, não acrescentou, está uma fase muito ruim. Olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre, para mim tem que ser jogador de seleção. Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre, mas precisa... E o reserva, o Vinha. O Corinthians, Bidu. Ô, desgraça, hein, gente? Só eu falar o que eu preciso. Gente, que roteiro de cinema. Tem muitas coisas a falar. Muitas. O gol do Pedro é o grande, vamos assim dizer, atrativo dessa história toda. Mas tem muita coisa por baixo dos panos até chegar ao gol do Pedro que a gente precisa conversar. A gente precisa analisar. Não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom para o Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom para o Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tecnicamente falando, ele entrega número, ele entrega gol, ele entrega assistência. O Felipe Luiz falou por que o Pedro chegou a essa situação no Flamengo? E por que um ponto que eu tenho batido muito nos últimos dias. Marcam, no sentido de marcar, não de fazer os gols. Que marcam a saída de bola do adversário em detrimento de outros que tecnicamente são melhores e que têm condições de fazer os gols. Que, para mim, é a função inicial e mais importante dos atacantes, fazer o gol. O que todo mundo esperava, né? Quando o Pedro entrou em campo, aconteceu. O Pedro entrou e fez o gol da vitória, né? A redenção do camisa 9, né? Sim, o Flamengo precisa muito do Pedro, né? Para quem viu o jogo, foi um jogo muito chato de assistir. O Flamengo chegou a bater 70% de posse de bola, porém não finalizava, né? E as duas grandes chances do Flamengo no jogo foi com o Pedro. Aquele chute que ele finalizou, né? Com o passe de Juninho, que ele finalizou e o Fábio defendeu, e depois o gol. Então, as duas melhores chances do Flamengo no jogo inteiro foi com o Pedro, né? Então, sim, o Flamengo precisa do Pedro. O Pedro, após o jogo, durante a coletiva ali, após o jogo ali na saída de campo, ele demonstrou, sim, que estava um pouco abalado após a repercussão da notícia que ele seria vendido por 15 milhões de euros. Isso abalou um pouco ele também, né? Mas importante que o jogador botou a cabeça no lugar, voltou e tá aí para ajudar o Flamengo, né? Então, deixe sua opinião. E vambora com mais um vídeo, seu like ajuda demais. E o Pedrovic, o camisa 9, o artilheiro, voltou, finalmente. Agora. E também quero destacar aqui o Juninho, né? O Juninho, também conhecido como o Juninho com aquele apelido, que fez a jogada que originou, uma boa jogada, né? Que originou o gol, o escanteio que gerou o gol. O Juninho entrou no segundo tempo e fez mais do que o Cebolinha, por exemplo, né? Eu até entendi a tentativa dele com o Cebolinha, ocupando o corredor esquerdo, mas não finalizou, não acrescentou, está uma fase muito ruim. E o Juninho conseguiu fazer uma jogada rápida, aproveitando o momento que o Fluminense desceu um pouco, acionou o Pedro finalizou, o Fábio defendeu, veio o escanteio, o Luiz Araújo bateu, o Léo Ortiz ganhou de cabeça e o Pedro de carrinho fez um gol na raça para dar vitória ao Flamengo. O detalhe é que foi a terceira vez que o Léo Ortiz ganhou uma disputa pelo alto na zaga do Fluminense, que é muito fraca nesse fundamento. O gol do Fabrício Bruno na vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Renato Portaluppi na quinta-feira evidenciou isso. O Fabrício Bruno é um jogador muito alto, né? Cabeceou sozinho, fez 1-0, e hoje o Léo Ortiz teve 3 oportunidades de cabecear, na terceira ele raspou e o Pedro empurrou para dentro do gol, e o Flamengo conseguiu aí a sua vitória no Fla-Flu, uma vitória importante, né? O Flamengo agora nos últimos 11 jogos tem 4 empates, acho que é uma vitória do Fluminense, 5 empates e 5 vitórias do Flamengo, é isso. Então o Flamengo tem vencido com uma certa normalidade até os Fla-Flus, né? Andou numa época perdendo muito, chegou a perder 4 seguidos, né? No recorte dos últimos 20, 21 jogos, e agora teve aí essa sequência, tem uma sequência mais interessante, ganhou a final do Campeonato Carioca, né, em cima do Fluminense, com o gol do título foi até do Juninho, e hoje o Flamengo voltou a vencer. Mas foi uma partida muito ruim do Flamengo, gente. Foi um jogo muito ruim. O Flamengo finaliza muito pouco, uma posse de bola estéril, realmente assim, foi emocionante para o torcedor, pelas circunstâncias por meio das quais o Flamengo conseguiu alcançar o placar favorável, tá? Mas foi uma atuação boa, não, foi uma atuação bem aquém mesmo, achei assim,
muito abaixo daquilo que se espera do time do Flamengo, né, evidentemente, que é um time que pode produzir mais, apesar dos desfalques, né, que a gente respeita e entende, né, a dificuldade do treinador diante de muitos jogadores machucados, mas convenhamos, um pouco demais aí, né? Tem a bola 63, 75, 70, 68% de posse de bola e não consegue criar nada. É realmente preocupante. O Fla-Flu que coloca o Flamengo ali no encalço do Cruzeiro, que lidera o campeonato com 3 pontos a mais e um jogo a mais. O Cruzeiro hoje chegou a ter o melhor ataque do campeonato, né? Ao lado do Flamengo, depois ele passa até o Flamengo, né? E agora o Flamengo se iguala. Os dois têm... Deixa eu até ver aqui direitinho aqui toda a classificação. O Cruzeiro tem 27 gols, o Flamengo 27. O Cruzeiro tomou 9, o Flamengo só tomou, gente, 5 gols em 14 jogos. É uma média muito boa, né? O Flamengo sofre muito poucos gols e o Cruzeiro tem um jogo a mais, né? O Flamengo vencendo esse jogo atrasado, ele se igualaria e teria, nesse momento, a vantagem no saldo de gols. Mas tem que jogar o jogo atrasado para poder superar o Cruzeiro, que nesse momento é o líder do campeonato. É o Cruzeiro que está liderando, o Palmeiras venceu. O Palmeiras é importante frisar também, está ali colado no Flamengo, ali tem um jogo a menos e pode ficar só um ponto atrás. Está todo mundo na briga. O Cruzeiro venceu por 4-0 a equipe do Juventude e o Palmeiras derrotou por 3-2 o Atlético Mineiro, que só não perdeu de 3-0 porque tem o Hulk que bateu 2 faltas, uma delas espetacular. Quem não viu, veja o gol que o Hulk marcou, foi sensacional de fato. E agora muita gente vem, estava errado o Felipe Luiz, não sei o quê, cara. Eu acho um pouco pretensioso alguém falar assim, não, o Pedro estava em plenas condições. Como é que você sabe disso? Você estava lá trabalhando, acompanhando o trabalho da comissão técnica, como é que alguém pode afirmar que o jogador estava em condições? O Felipe não escalava, então por quê? Porque enlouqueceu? Porque a capacidade do Pedro todo mundo conhece. Agora, o próprio gol, se atirando na bola, é aquilo que o Felipe quer, o cara participativo, marcando saída de bola, se apresentando, lutando o tempo todo, é por aí, é apenas isso. Acho até que o Felipe poderia, já falei isso, ter sido um pouco menos incisivo nas palavras que usou, mas, cara, ele falou até em deboche, quer dizer, ou seja, ele disse claramente, ou seja, o jogador, em algum momento, ele agiu com deboche, foi o que o Felipe falou. Isso é muito grave, né, cara? Não tem como, gente, não tem como ignorar isso. Achar que isso aí é normal, tá tudo bem. É claro que houve alguma coisa séria por lá. Como também o jogador tem razão de reclamar de quem disse que o venderia. Eu, como jornalista, fiz o meu papel, especialmente porque tentaram me desmentir, então tive que ser mais incisivo, né? E mostrar que aqui não se brinca com a profissão, aqui não se mente, aqui não se inventa nada, tá? E o jornalismo está em primeiro lugar, não o clube pelo qual eu torço. Meu compromisso é com vocês. E o compromisso do jornalista com as pessoas é buscando sempre a honestidade e a verdade dos fatos, e não camuflando ou escondendo, porque isso vai ser bom ou ruim para esse ou para aquele time. O Diego falando que Pedro é o suficiente, que ele usou uma camisa dizendo que Jesus é o suficiente. Eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que, é a minha opinião, tá? Eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, mas acho que a religião, a fé, ela ajuda bastante, mas ela não é o suficiente. Jesus, ele pode te ajudar. Se você acredita nele, se você tem fé, mas você tem que trabalhar, você tem que lutar. Se você achar que só Jesus é suficiente, você fica sentado esperando a coisa acontecer. Não é nem o caso do Pedro, né? Está trabalhando, está treinando, treinou mais essa semana, por isso ele foi relacionado para o jogo. Gente, que roteiro de cinema. Não há outra maneira de se contar essa história deste Fla-Flu, na verdade, desses últimos dias todos do Flamengo, sem parecer que estamos escrevendo um roteiro de cinema ou de novela. Impressionante. Impressionante. Eu quero conversar muito com vocês sobre isso. Tem muitas coisas a falar. Muitas. O gol do Pedro é o grande, vamos assim dizer, atrativo dessa história toda. Mas tem muita coisa por baixo dos panos até chegar ao gol do Pedro que a gente precisa conversar. A gente precisa analisar. Tem muitos vilões escondidos na Gávea e no Ninho do Urubu que estão deixando o Flamengo se tornar um timeco. Vamos falar francamente. A atuação do Flamengo hoje foi melancólica. Melancólica. Mas ganhou. Ganhou dentro desse roteiro de cinema que eu estou falando. Coisa mais sensacional, né? Você vê um jogador
que há cerca de 20 dias vive um drama desde que o diretor executivo do clube o colocou na berlinda de uma maneira desrespeitosa, humilhante, vergonhosa, até a reação do próprio Pedro, treinando mal, debochando no treino, coisas erradíssimas. É aquela velha história, um erro não justifica o outro. É claro que o Boto é quem começa toda a cagada. Essa brigalhada toda, isso tudo que aconteceu, se deve ao senhor José Boto, que está mais do que provado por tudo que não vem fazendo no Flamengo. Ele faz as merdas, mas as coisas boas ele não faz. É o grande vilão dessa história toda. Mas ela tem vários meandros, porque, afinal de contas, depois de assistir à reação do Pedro, depois de conversar com o Pedro, o Felipe, depois que estourou a conversa do Zé Boto com o Mauro César, e os prints, que não deixavam nenhuma dúvida de que aquilo tinha acontecido, e de que era ele, Zé Boto, o cara que tinha vazado, esse papo de um dirigente, eu acho até engraçado, né? Por que as pessoas não têm coragem de dar os nomes aos bois? Enfim, mas o Felipe conversou com ele quando o Flamengo se reapresentou depois da Copa do Mundo e tentou aparar as arestas. Disse, olha, não é isso que eu penso, eu conto com você, eu quero você treinando. E aí foi a vez do Pedro fazer uma grande cagada. O Pedro, que, vamos ser justos, nunca foi um grande atleta de treino. Basta ver a história pregressa dele. Dorival reclamando, Davi Luiz puxando a orelha, Rogério Ceni reclamando. Então, é um comportamento que ele, Pedro, apesar do que aconteceu hoje, que foi sensacional, gente, o jogo foi uma merda, vamos falar com todas as palavras. O jogo foi uma merda, nós vamos falar muito do jogo também. Mas a história que envolve todo esse jogo e a história que envolve o drama dessa declaração infeliz do Boto, até a atitude reprovável do Pedro, a entrevista do Felipe Luiz, que poderia ter sido um pouquinho mais amena, mas, vamos assim dizer, no âmago da história estava perfeitíssimo. Você não pode ser um treinador, ver um atleta seu não treinar direito e ainda debochar, ainda fazer piada. Isso estava incomodando, inclusive, os colegas, principalmente os colegas mais veteranos, como o Danilo, como o Alexandro e Jorginho e outros mais que o Flamengo tem, que já tem casca. E aí, o que acontece? O Pedro tem a reação, aí sim, mais correta possível. Ele se toca, vem primeiro aquela história daquele agente ridículo dele, dizer que já está procurando um clube que vai apresentar uma proposta. Não vai apresentar proposta nenhuma nessa altura do campeonato, entendeu? Mas o Pedro, o que ele faz? Passa a se entregar nos treinos. Treina como se não houvesse amanhã. E isso eu tenho de depoimento de gente de lá de dentro do Ninho do Urubu. Fontes que eu confio e que me disseram, olha, Renato, há muito tempo eu não vejo o Pedro treinar como ele está treinando. E aí o Felipe Luiz reconhece que o esforço dele, Pedro, e volta a relacioná-lo. Mas ainda assim, há capítulos de suspense. Afinal de contas, quando ele resolve mexer no ataque, ele tira o Wallaciano e coloca o Juninho, gente. Coloca o Juninho e não o Pedro. Hoje acho até que o Juninho fez uma jogada legal. A jogada que antecede ao gol é uma jogada que o Juninho vem mais pelo lado da ponta do que pelo meio, e ele dá um passe muito bonito para o Pedro, que se livra de um zagueiro e sai na cara do Fábio e chuta em cima do Fábio. É o córner que vai originar o gol. Então, para não ser injusto, o Juninho, de uma certa forma, até participou do gol do Flamengo no final. Agora, o Felipe não precisava fazer o Pedro passar mais essa humilhação. Mostrar que na hierarquia dele, Felipe, o Pedro estava atrás do Juninho. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Ainda mais depois de você ver o cara treinar. Mas o jogo continuou aquela coisa horrorosa.
O jogo foi horroroso. O jogo do Flamengo foi horroroso. O Fluminense fez o que tinha que fazer e, olha, vou mais longe. O Fluminense teve as oportunidades mais claras no primeiro tempo. E no segundo tempo, estava jogando meio que de igual para igual. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas com aquela coisa. Enfim, cara, no final das contas, não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom pro Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom pro Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tecnicamente falando, ele entrega número, ele entrega gol, ele entrega assistência. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Na hora do esporro lá do Felipe Luiz, ele fala, eu não quero perder o Pedro porque ele me entrega 30 gols por ano. Não vai achar no mercado por 15 milhões de euros. Então o Pedro volta e começa a reconciliação. E pedido de desculpas de centroavante é bola na rede. E o Pedro começa a redenção dele no Flamengo. Boa noite para você também, Renatinho. Boa noite para você, Vitor Sérgio Rodrigues, que estava há pouco no nosso arquibancada. Mas o Renatinho, a gente até falava, talvez, a entrada do Juninho, por exemplo, antes, foi para manter ali a coerência daquilo que ele vinha falando, né? Durante a semana, questão de carga ali nos treinamentos, coisa e tal. Mas era óbvio, todo mundo sabe disso. O Pedro é muito mais jogador que o Juninho. E aí, nada melhor do que um golzinho, né? Num clássico no finalzinho para decidir o jogo, né? Boa noite, amigos, quem tá acompanhando a gente. Tô muito contigo, eu penso isso. Claro que o Pedro é melhor que o Juninho em quase todos os contextos que a gente colocar no futebol, no esporte de futebol. Acho sim que ele manteve uma coerência e eu acho importante a maturidade com que o Felipe lidou com tudo isso. Porque assim, tem treinador, tem ser humano que ia ficar com birra, cara, que ia relacionar e não usar. Quando a gente vê ele relacionado, eu pensei muito comigo, se ele levou e o jogo pedir, tem que usar. E a gente vai ver qual é que é mesmo. Se zerou, se não zerou, entendeu? Para ele ter levado, certamente deve ter tido uma mudança de postura no dia a dia. Então, por mais que o Pedro tenha pedido uma desculpa ali meio, mais ou menos, acho que ele no dia a dia demonstrou uma resposta que se cobrava dele, que se exige de um jogador para jogar em alto nível, não só no Flamengo, mas no futebol profissional. E eu acho que o treinador foi maduro de entender. Tô levando, vou usar, não vou ficar fazendo pirraça. E eu de verdade, quando o Felipe dá aquele esporro, eu vi verdade naquilo. Eu achei que realmente se o Pedro mudasse postura, ele ia ser relacionado, ia voltar a ser titular. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Então assim, é um jogo muito... O Pedro está falando nesse momento. Eu tô colando aqui numa outra televisão que eu tô vendo. Não sei o que o Pedro falou. Mas até o jogo acabar, me parece muito uma situação realmente de... As coisas foram resolvidas. Agora vamos esperar para ver o que o Pedro falou, porque eu não tava falando aqui, não consegui ver a leitura labial. Mas eu acho que... a gente até falou aqui da outra vez que a gente não joga mais. Eu não achava isso. Eu não achava que o Felipe ia ficar com revanchismo, que, não... Porque o treinador, ele tem que fazer o que é bom pro time dele. E a partir do momento que o jogador tá entregando de novo, o jogador é bom pro time, o jogador tem qualidade e colocou. Agora eu acho que é pra frente, gente. Também deu. Vitor Sérgio Rodrigues, uma ótima noite para você mais uma vez. Dá pra dizer, porque a gente até conversou no intervalo, né, que o jogo tava doído, né? Tava ruim. Que a grande notícia, e aí óbvio a gente vai analisar a partida, entender o porquê o jogo foi morno, por que o jogo foi fraco. Mas talvez a grande notícia pro torcedor do Flamengo é o Pedro voltando a balançar a rede. Depois dessa história toda, dá pra dizer que isso é a grande notícia do jogo? Eu acho que a grande notícia do jogo é primeiro a vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra... a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar. E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei, o Pedro já falou também, porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, ele também permitiu que o Pedro falasse a versão dele, e que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre o Pedro, o que eu tinha para falar, eu falei, o Pedro respondeu, e agora, é tocar.
E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente, mas ele poderia dizer... Ah, não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira birra, né? Porque aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Dá a última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Pescotapa. Todo mundo quer dar o último, a última pancada. Então, nunca vai acabar. O Felipe Luiz falou, tá bom, zerou o que eu tinha pra falar. Falei, ele falou, ok, e seguiu. Então, esse é um ponto. E aí, eu queria falar algo que eu falei aqui nos programas e falei nas minhas mídias também. O Felipe Luiz, quando assumiu o Flamengo, ele falou a seguinte frase: é minha obrigação, é o meu dever botar em campo os melhores. Eu tenho que fazer isso acontecer. Perfeito? Ele falou isso algumas vezes. Se eu não tenho essa de fulano não joga que o Beltrano não, tem que jogar, os que tem que jogar são os melhores. E há dúvida que o Pedro é um dos 3 melhores atacantes do Brasil? Não tem. Então, em nenhuma situação é factível que o Pedro não jogue como titular no Flamengo. Ah, mas ele tá mal. Tudo bem, então se ele está mal, você tira. Mas você tira pensando assim, ó, fique bom, porque quando você ficar bom, o time tem que ter você. Aconteceu. E é bom lembrar, o Felipe Luiz, quando deu a entrevista coletiva falando tudo que falou a respeito do Pedro, ele falou: eu quero ter o Pedro porque eu não consigo um outro centroavante dessa qualidade. Então, assim, entre as duas narrativas possíveis de o erro do Felipe Luiz por não ter escalado o Pedro antes ou no jogo anterior ou mais minutos desde o Mundial, entre essa narrativa e a narrativa do era preciso fazer o que fez o Felipe Luiz, eu vou mais para o caminho da segunda narrativa e eu acho que a gente depois pode discutir isso melhor. De que é um efeito, então, do puxão de orelhas. É isso? Você vai por esse lado também, Eugênio? Boa noite. Não exatamente boa noite. Ou o lado, então, Bruno, de que o Felipe talvez tenha exagerado da maneira como afastou e falou do Pedro. Eu acho que o Felipe passou muito do ponto no discurso dele, não em afastar. Acho que em afastar ele estava correto. Eu acho que a maneira como ele expôs o Pedro foi excessiva e não considero que tenha sido isso o fato que acabou fazendo com que o Pedro fizesse o gol da vitória hoje. Ele poderia fazer naturalmente, sem ter sido exposto a essa situação, porque ele está acostumado a fazer isso, ele sabe fazer isso, ele sempre faz quando tem a oportunidade de jogar. O meu ponto inicial aqui vai por que o Pedro chegou a essa situação no Flamengo. E por que um ponto que eu tenho batido muito nos últimos dias. Porque o futebol brasileiro hoje tem sempre privilegiado atacantes que marcam no sentido de marcar, não de fazer os gols. Que marcam a saída de bola do adversário em detrimento de outros que tecnicamente são melhores e que têm condições de fazer os gols. Que, para mim, é a função inicial e mais importante dos atacantes, fazer o gol. Eu tenho a impressão de que, a qualquer momento, técnicos começarão a escalar zagueiros de atacantes. Por quê? Para marcar a saída de bola do adversário. Hoje, o mais importante é alguém que pressione o goleiro, pressione os zagueiros adversários para marcar a saída de bola. E isso a gente vê acontecer com o Pedro no Flamengo, porque o Pedro entrou, mas antes dele entrou o Juninho, cujo principal atributo, quando da sua contratação, foi marca bem a saída de bola. O Fluminense entrou com Everaldo e Canóbio, 2 jogadores que tecnicamente a gente sabe são limitados. Não, mas eles fazem a pressão na saída do adversário. Deixou para colocar o Kennedy no segundo tempo, o Soteldo, que esse aí marcar não marca mesmo, mas tecnicamente pode tirar alguma coisa da cartola, só entrou depois que o Flamengo fez o gol. E isso a gente vai ver em vários outros times. É claro que o atacante precisa ajudar na marcação, só que essa não pode ser a principal ação dele em campo. A principal ação de um atacante deve ser fazer os gols ou construir jogadas que terminem em gols. E eu acho que a lição do Pedro é essa. O Flamengo deixou o Pedro para ser o último a entrar em campo. E ele resolveu o jogo para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um jogador que sabe fazer gol. E atacante tem que, para ganhar o jogo você precisa fazer gol. Então eu acho que futebol, porque o jogo era péssimo, o jogo era horroroso, em função de que as duas equipes estavam mais preocupadas em impedir o adversário de jogar do que elas próprias jogarem. E o Pedro conseguiu dar um toque de futebol, de ofensividade,
ele não só faz o gol como uma jogada antes, que é a jogada que origina o escanteio do gol, ele também participa com uma finalização, coisa que o Flamengo não conseguia fazer até então. Como a Mari falou, a gente estava comentando quando eu saí para trocar de roupa. Tempo. Era uma finalização para cada lado no gol. 12 do segundo tempo. Eugênio, só acho que assim, não pode acho que se passar a ideia de que o Pedro deixou de jogar em várias ocasiões ou de que o Pedro ouviu o que ouviu do Felipe Luiz porque ele não marca a saída de bola. Porque ele não é um cara que faz a pressão. Porque eu acho até que você abdicar desta característica, de um jogador com essa característica contra o Bayern de Munique, aí pode ser essa justificativa. Mas eu acho que tudo bem. Eu lembro muito o problema bem, o problema do Pedro é outro. E vem de tempo atrás. Sim, o Pedro tem questões comportamentais. Não à toa ele tomou um soco lá do preparador físico. Não é o primeiro técnico, exatamente. Não à toa ele não conseguiu se firmar na Itália. Dorival falou dele também. Contra a LDU, na Libertadores, o Flamengo jogava em casa. Era um jogo em que o Flamengo precisava fazer 2 gols para ficar numa situação confortável de classificação na Libertadores. E ele não vai com o Pedro. O Pedro entra no segundo tempo. E o argumento é de que o Bruno Henrique consegue pressionar mais que o Pedro. E eu acho que isso, nesse momento, nesse recorte mais recente do Flamengo, acaba tendo como consequência um desânimo cada vez maior do Pedro, que estoura com a declaração lá, a mensagem trocada pelo Mauro César Pereira com um dirigente do Flamengo, que alguns acreditam ser o Boto, que o Pedro diz que isso fez ele ficar mais desanimado. Só que o Pedro já tinha perdido espaço no time do Flamengo. Pedro praticamente não entra em campo no Mundial de Clubes antes disso. Sim. Por quê? Porque é um jogador que não consegue pressionar, como o Felipe Luiz imagina que seja importante pressionar. Mas não é só por isso. É nesse ponto que eu quero chegar. O Pedro tem um histórico de reclamações, e aí a gente fala de bastidores ou abertamente, e aí, claro, né, com exemplos muito claros e escancarados, como o soco dado pelo assistente do Sampaoli e tal, aí obviamente é um extremo, mas o que eu quero dizer é que eu acho que quando um cara como o Felipe Luiz, que é um cara muito equilibrado, que é um cara muito ponderado, dá a declaração que ele dá, o menor dos motivos é o fato dele não marcar a saída de bola. Mas é a origem disso. Então, mas não pode ser. Mas é a origem. Mas não pode ser. Como foi ontem o Memphis no Corinthians. Então, mas não, eu acho que não... O Memphis sair para entrar o Guinegão, deixar ele ao lado do Romero e tirar tecnicamente o melhor jogador porque ele não pressiona. Mas o jogador aqui no Brasil ele é muito mal acostumado. E eu acho ótimo que a gente tenha exemplos de técnicos que têm coragem de fazer isso. Eu acho também. Porque quando o Felipe ele traz na coletiva a situação do Pedro, ele se apoia muito no que ele tem de dados e análises dos números, de que ele é o último em tudo. E ele traz também as situações comportamentais, do deboche, enfim, de uma série de questões. Então, eu estou separando essas duas situações. Não, mas assim, eu acho que são 2 pontos. O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão não é o Flamengo de hoje. Isso é um fato. Assim, o Flamengo ele teve uma vida pós-Pedro na lesão. Ele aprendeu a jogar sem o Pedro, ele aprendeu a vencer sem o Pedro, ele mudou o sistema, ele mudou o comando técnico, ele mudou a diretoria, ele passou por uma série de transformações. Quando o Pedro volta, é ele quem tem que se adaptar a tudo que está acontecendo no Flamengo. Assim, o Flamengo, claro, a ideia de contar com o Pedro, o Felipe Luiz chegou a falar isso, quando o Pedro estiver bem, isso em abril. Quando o Pedro estiver bem, sim, montaremos um time pensando nele. Mas o que dá a entender é que até então ele não atingiu o nível para estar bem para o Felipe Luiz montar um time em função do Pedro. Eu lembro que o Pedro, quando voltou, teve um jogo em que ele foi muito bem contra o Corinthians. Mas não pode ser pontual, né? Não, mas é que depois ele foi sendo tirado porque do time. A gente não está no dia. Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado. Que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Eu já fui usado aqui. Olha, não sei o quê. Uma vez, um cara falou, Neto, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei o que. Cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, atendi. Atendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, falou pra você que vai ser eu? Ele
eu sabia. Então eu fui usado. E não foi. E não foi, pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou. Não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência ele falou assim, não gosto disso, tive uma semana muito atípica, muito turbulenta e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Boto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? A sua experiência, daqui a pouco a gente também tem muita coisa legal do som. Olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre, para mim tem que ser jogador de seleção. Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre, mas precisa ir o reserva o Vinha, o Corinthians, Bidu. Desgraça, hein, gente? Só eu falar o que eu preciso. Sobre o Flamengo vai precisar ir para o mercado, né? Porque o time está sendo desmontado. Só não vai no BH, né? Mercado BH ele não vai. Apesar de ter muita gente... Os caras lá têm dinheiro. Apesar de ter muita gente, como você falou, ele vai precisar ir para o mercado. E esse clima entre o Pedro, o Felipe Luiz e o Boto, isso aí é o primeiro capítulo, gente. Não tenha dúvida. Ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ontem o Dorival Júnior, ele foi perguntado sobre a substituição do Memphis Depay. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não vou falar individualmente. O que aconteceu no vestiário? Ele falou, eu nunca vou expor um jogador meu. Nunca eu vou expor. Então aprende com o Dorival Júnior. Isso você tem que aprender. Falou assim, isso você só, não... tá? Isso. Substituição então, não. Você não. E o Felipe foi muito neném, né? Ele chegou Neto, e detonou o Pedro. Eu concordo com isso, neném. mas assim, cadê o chefe? Porque esses três têm. Quem tinha que cadê ter o lá BAP? era o Boto. Não, cadê o BAP? Não, ele tá sumido. Então, tem que ter chefe. Mas depois que o chefe ganha, do assim... Pedro, o chefe do Felipe Luiz e o chefe do agora, Boto é o BAP. O clima vai melhorar. O clima vai melhorar. Do Palmeiras agora, você não viu o Palmeiras aí, o Abel, já chegando no pau? Não sei o quê. Se eu ficar aqui é pra vencer. Se eu ficar aqui pra vencer, pra ganhar. Esquece que é um dos 10 mais bem pagos do mundo. Do mundo, ganha 5 milhões por mês, foi na Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, não ganhou nada, foi 8º, foi péssimo. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal, né? Acho que um dos roteiros mais bonitos aí que a gente poderia definir para o Pedro, assim que o Felipe Luiz começou a armar a sua primeira modificação, né? Que entrou, acho que foi o Matheus Gonçalves e o Juninho. Quando chamou o Juninho, eu escutei o nome do Juninho, eu falei, não acredito, ele vai entrar na frente do Pedro. E o Flamengo precisando de gols. O Flamengo precisando de finalizar. O Flamengo precisando agredir o Fluminense, uma coisa que o Flamengo não fazia. O Flamengo batia 70% de posse de bola. No decorrer do jogo chegou a bater 70%. Porém, era um time que não finalizava. Se a gente for olhar as chances claras do jogo, foi do Fluminense. E o Juninho, sim, é um perna de pau dentro do Flamengo. Cansei de defender ele. Porém, nesse jogo, ele ajudou muito ao Flamengo construir a vitória, né? Foi através de um passe dele que o Pedro... um passe do Juninho que o Pedro teve a chance de finalizar, né? Que foi a chance mais clara do Flamengo até então no jogo, que o Fábio defendeu e originou o escanteio. E do escanteio, o Léo Ortiz desvia a bola na primeira trave, após a cobrança de escanteio do Luiz Araújo. E lá na segunda trave, né, o Pedro se desmarca do lateral René, que já foi do Flamengo, e de carrinho consegue abrir o placar e garantir a vitória do Flamengo, né? Eu acho que é um dos roteiros mais bonitos, né? Felipe Luiz chamou o Pedro ali no minuto 25, Pedro entra e aproximadamente 15 minutos depois o Pedro consegue fazer o gol e a vitória, né? E obviamente, após isso, muita gente vai questionar: e a notificação tá tocando toda hora ali. O Felipe Luiz teria que... O Felipe Luiz tá errado em barrar Pedro. Será o quê? Agora o Pedro demonstrou para o Felipe Luiz outra narrativa, né? O Pedro demonstrou para o Felipe Luiz que ele estava errado. Sabemos que naquela semana, o próprio Pedro falou, né, na sua coletiva aí após sair do gramado,
que aquela notícia lá que originou do dirigente do Flamengo junto com o Mauro César... Eita... Aquela situação que originou do Mauro César com o dirigente do Flamengo acabou repercutindo muito na cabeça do Pedro, né? O Pedro deixou sentir com aquela notícia, né? Acabou não conseguindo treinar bem e teve até o estopim do Filipe Luís na coletiva. Mas é importante que as arestas, teoricamente, foram aparadas. Pedro voltou a treinar bem, foi relacionado pro jogo, teve a oportunidade e marcou. Daqui pra frente é esquecer esse capítulo e agora é pensar nos próximos jogos aí, que o Flamengo tem uma maratona de jogos, beleza? Então é isso aí, tamo junto e é nóis, e Mengão venceu. Deixa o like aí